estamos com o último bloco e a gente vai estar conversando com dois empresários, com o Gustavo e com o Alisson. O Gustavo, ele é proprietário da S2 Construtora. E nessas construções que ele faz, toda a vida dele, corrida que ele faz, trabalha muito, ele pensou, puxa vida, né, junto com o Alisson, nós precisamos fazer com que o meio ambiente seja preservado com economia nas nossas construções. E veio a grande ideia de energia sustentável. Hoje eles vão estar aqui no programa contando para nós. Gente, o assunto é muito grande, é muita coisa que vocês vão ficar sabendo. A gente vai ter que mostrar em mais programas ainda, porque eles estão me contando já acho que mais de 10 minutos. E assim a Fran ainda ficou leiga, muito leiga no assunto. Mas eles estão aqui para esclarecer muitas coisas que estão acontecendo e ver o quanto é vantagem hoje. Seja bem-vindo, meninos. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Vamos contar, Gustavo, como que surgiu isso tudo? Semana passada vocês dois trouxeram um fórum em que veio explicar para a nossa cidade, juntou algumas construtoras, alguns clientes para vocês explicarem. Exato. E o que surgiu? Como é que foi a aceitação das pessoas? Então, na semana passada a gente teve com o Paulo Fruges aqui, lá da Neosolar. Ele é um instrutor de energia fotovoltaica, na verdade. Para poder esclarecer um pouquinho o mercado, disseminar um pouquinho da ideia, mostrar para as pessoas o que realmente é a energia fotovoltaica, que é um dos produtos que a gente está hoje dispondo no mercado, nessa linha de sustentabilidade, vamos dizer assim, porque né, a linha sustentável envolve muitos produtos e muitas possibilidades. A energia fotovoltaica é um dos produtos e uma das possibilidades nesse mundo sustentável. E isso é uma das fontes, vamos dizer, de energia que mais está crescendo no mundo. Hoje é a geração de energia através do sol, né? Uhum. E o Brasil, a partir de março, do início de março desse ano, passou a regulamentar esse mercado. Então, até o ano passado, por exemplo, não tinha nenhuma norma que dissesse para o mercado que aqui tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo. Então, foi feita uma reunião aí com todos as autoridades, inclusive o Paulo Fruges e algumas outras empresas que já compõem esse quadro hoje de empresas que fornecem painéis fotovoltaicos no Brasil, analisaram o mercado e fizeram as regras e apresentaram para a ANEEL homologou esse acordo e a partir de março hoje está valendo, já foi publicado em Diário Oficial e já está valendo realmente. Então, as regras, elas nos dizem que a geração distribuída hoje, ela tem que ser homologada pela concessionária de cada estado. Então, se você estiver gerando energia, você vai conversar com a concessionária, ele vai apresentar um projeto para eles de geração de energia e ela vai homologar aquele sistema e você vai passar a produzir energia também para a concessionária do teu estado. Hoje aqui no Paraná é a Copel. Então, a gente vai apresentar um projeto para a Copel. Preste atenção, gente, nessa história da Copel, porque eu fiquei aqui assustada de ver a economia que e como é importante hoje as pessoas pensarem melhor e adquirirem, né? Porque para vocês verem a necessidade e o quanto a economia, além do contato que está fazendo, também o bem para o nosso meio ambiente. O meio ambiente, Fran, e assim, quem não se assusta hoje com a contraluz? Com certeza. Todo mundo fica assustado, né? Eu, cada vez que chego lá em casa... é um valor muito alto que até o ano passado acho que a gente não notava tanto. O ano passado para cá começou a realmente pesar um pouco mais no orçamento. Então, dentro da proposta, vamos dizer assim, eu como consumidor na época, eu pensei assim também, poxa, se tivesse alguma coisa para me reduzir minha conta de energia seria excelente, né? Então, o fotovoltaico ele veio uma necessidade de mercado e uma necessidade pessoal também, porque a gente gasta energia e a gente tem que economizar, os tempos não estão fáceis, então mesmo em tempo de crise, a gente se animou com a ideia porque a gente viu que era um nicho de mercado que mesmo as pessoas que não estão, vamos dizer assim, pensando em expandir, elas pensam nisso como um agregador, para agregar mesmo na renda dela futura, né? Então, é muito interessante porque como que você faz? Então, a gente vai pegar a tua conta de luz, vai ver o valor da tua conta, transformar esses reais, vamos dizer assim, o valor lá, gasto R$500 por mês de luz. Vai transformar em quilowatt-hora e vai dimensionar um sistema com essas placas aqui. Então, essas placas são placas elas recebem os raios solares e transformam em energia elétrica. Então, aqui a gente tem um modelo de placa. A placa original ela é um pouco maior, ela tem 1,60 por 1 metro. Ela produz até 250 watts de energia. Essas placas são ligadas em rede, em série, e das placas elas são
direcionadas essa energia para um inversor de energia. O inversor liga no quadro de energia e distribui para toda a casa. Então, quando a gente pega a conta de luz da pessoa e faz esse dimensionamento, a gente vai descobrir, por exemplo, lá que a gente vai ter que instalar 5 placas para conseguir abater, vamos dizer assim, aquele valor de energia que você gasta. Então, em torno de R$500 por mês de energia, você vai consumir uns 700 kWh mês. Então, a gente vai dimensionar um sistema que produza esses 700 kWh mês. Então, dentro dos 30 dias de consumo, a gente vai ter lá um gráfico mostrando quanto que você produziu diariamente nos 30 dias acumulados e quanto que você injetou na concessionária. Então, você, teoricamente, vai ter uma produção de 700 kWh mês, vai injetar na concessionária, vai injetar na rede, vai injetar na Copel, como uma conta positiva, e na hora que você for consumir, você vai, como se fosse uma conta de banco, você vai retirar aquele crédito e vai usar. Então, a gente dimensiona um sistema para o ano. Então, vamos dizer que você tem um consumo anual, porque a produção oscila um pouquinho, no inverno ela produz um pouco menos, no verão ela produz um pouco mais, então a gente faz uma média anual. Dentro dessa média anual, a gente monta um sistema e a gente consegue reduzir a conta da pessoa em até 95%. Então, se a pessoa gasta R$500, do consumo ela pode reduzir até 95%. A gente sempre dimensiona em 95%, porque a placa ela gera um pouquinho mais do que está na descrição do produto. Então, com 95% a gente consegue atingir quase que a totalidade do consumo da pessoa. Olha só. E hoje, vamos dizer assim, existe somente a taxa mínima para a pessoa pagar, que em algumas situações em torno de R$51, que seria a disponibilidade que da Copel tá disponibilizando a rede, toda a infraestrutura dela para você poder utilizar esse sistema. Então, vocês podem ver, conhecer a placa aqui, né, que eles vão mostrar. Gente, essas placas que tem a economia, tá? Lembram a época que todo mundo colocava uma garrafa PET com areia em cima do descontador, achando que aquilo de lá era tudo balela, aquilo de lá ia economizar. Não, gente, o que economiza é essa aqui mesmo, essas placas que... Então, você veja, isso aqui a gente, agora, assim, é uma coisa que está um pouquinho mais comum, mas a gente está acostumado já a ver nos filmes e até da NASA, todas os satélites lançados, já existe placa no espaço desde 1969. Nossa! E nos Estados Unidos já é bem mais difundido isso aqui, né? Porque além da economia de energia, o painel fotovoltaico, ele te propicia o acesso à energia. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma fazenda e ela quer colocar uma casa para funcionário ou mesmo para estadia, e a rede de luz está muito longe, por exemplo. Está 5 km, está 3 km, está 10 km, e para ela puxar, vamos dizer, às vezes, uma extensão de rede até aquele ponto, se torna muito caro, às vezes para um consumo até pequeno, para uma casa de funcionário de fazenda, às vezes o consumo é pequeno, né? Você tem a possibilidade de colocar a placa solar e fazer um sistema que a gente chama off-grid. É um sistema que você gera energia, armazena um pouco dessa energia em baterias e ela vai, à noite, quando ela não está gerando, ela vai estar a energia saindo da bateria e sustentando a sua casa. Então, isso a gente tem para sistemas de residências pequenas. Isso aí já foi feito em aldeias, até no Amazonas, lá, indígenas, para sustentar mais pessoas. Já foi feito foram feitos em hotéis também, no meio da Amazônia, que não tem acesso à energia. Não tem acesso nenhum à energia. Então, eles fizeram painéis fotovoltaicos flutuantes no rio, que geram toda a energia necessária para manter o hotel. Então, fora, vamos dizer assim, tem a questão ainda do uso, por exemplo, a pessoa quer colocar um poste no pátio de um posto ou no pátio de uma empresa e a mesma coisa. O acesso à energia, às vezes o cabeamento é muito longe ou por questões de infraestrutura ela não quer quebrar o pátio do posto, ela não quer cruzar por ali aquela infraestrutura. Poste com geração de energia autônoma. Então veio o poste lá com um painelzinho desse, com uma bateria de lítio atrás, e aquele poste vai gerar a sua própria energia e não vai precisar estar ligado em parte nenhuma. Então, existem várias aplicações do painel fotovoltaico. A questão da economia da energia, hoje é que chama mais atenção, porque a energia tem tomado boa parte, vamos dizer assim, do nosso orçamento. Mas ela se aplica também nas áreas rurais, principalmente questão de bombeamento de água, até de poço. Tem muitas pessoas que
A água é um recurso que está se tornando cada dia mais escasso. Então, às vezes, a pessoa tinha um poço pertinho de casa e aquilo ali sustentava ela. Agora não. Agora a água já está um pouco mais longe. Para ela conseguir bombear a água lá do poço até a casa, de repente, vai ter que levar uma fonte de energia. Antes a gente só pensava no cabeamento da rede elétrica. Hoje não, hoje a gente já tem o painel fotovoltaico. E outra coisa, vamos conversar agora, assim, falando bem a verdade, o próprio governo poderia ajudar de alguma forma para as pessoas terem mais acesso, né? Porque, que nem a gente fala, não é algo tão barato que você vai estar colocando, mas assim, tinha que ter, porque a economia é algo que para o nosso meio ambiente a gente não entende como é que podem, às vezes, agora está começando, né? Vir para o nosso país. Se desde 69 já está no mercado, existe, né? Quanta coisa poderia ter evitado nesses longos anos, né? Governo... E nem você falou que as pessoas estão se unindo em condomínios, fazendo consórcio para poder adquirir as placas, para poder fazer economia. Na realidade, o governo está incentivando isso, né? Ele, de acordo com a resolução 482 da ANEEL, eles já permitem que seja formado um condomínio ou um consórcio de usuários que produzam energia e usem em comum, né? E também existem outros incentivos fiscais que o governo está dando de PIS, COFINS, para micro e mini geradores de energia. Existem também isenções aí na área de impostos. Aqui no Paraná, hoje, o ICMS ainda é cobrado de quem está gerando sua energia, sabe? No Brasil, 16 estados já aboliram essa cobrança de ICMS. Aqui no Paraná, até na semana passada, o pessoal da Besolar, que é a associação das empresas de energia solar, estiveram com o Beto Richa e fizeram um pedido formal para que fosse dada a isenção realmente do ICMS, que representa 29% da geração da energia da placa. Hoje, 29% o Estado cobra de imposto. Mas isso é um assunto que já está bem conversado com os políticos e, aos poucos, os estados estão se direcionando nesse sentido de realmente isentar o ICMS. Hoje faltam só 12 estados no Paraná que faltam isentar o ICMS para quem produz energia, né? Olha que legal. E assim, uma outra coisa muito interessante é o que a gente realmente está aguardando como incentivador realmente do mercado, é o financiamento, né? Porque, você veja, hoje o custo aproximado de um sistema, o payback dele normal, o retorno financeiro desse investimento que você faz num sistema fotovoltaico, é em torno de 5 anos. Então, se a gente tivesse financiamentos com linhas de créditos, onde o juro fosse baixo e você tivesse aí um prazo de 5 a 6 anos para pagar, o que ia acontecer? A pessoa ia poder instalar o sistema na casa dela e ia pagar o mesmo valor que ela pagava, por exemplo, eu pago R$500 de conta de luz por mês. Com esses mesmos R$500 de conta de luz, ela paga uma parcela do financiamento que ela faria para poder instalar o sistema. Então, o sistema, por exemplo, custaria 30 mil, e ela financiaria esses 30 mil em 5 anos, de R$500, seria o mesmo valor que ela já pagaria de conta de energia, sem contar com as altas, né? Porque o valor do financiamento seria fixo e a conta de energia, só o ano passado, subiu mais de 50%, né? Então, tem uma perspectiva que a conta, infelizmente, vai continuar subindo, né? Então, com esse incentivo que seria um financiamento direcionado para esse setor realmente, seria o que falta para o mercado realmente deslanchar e começar a realmente mais pessoas fazerem. E isso entra naquela velha lei de mercado, né? Enquanto a gente tem pouco sistema funcionando, o custo ainda é um pouco mais alto. A partir do momento que for, né, cada vez mais em escala sendo produzido e a gente conseguir atingir um número maior de pessoas, aí esse custo também vai sendo diluído e realmente vai ficando mais acessível para todo mundo, né? E as pessoas que querem hoje conhecer mais esse assunto, como é que entra em contato com vocês? O nome da empresa, eu não lembro. Ecológica. Ecológica Soluções Sustentáveis. Então, a gente fez uma logo ecológica com K, que a gente queria eco da ecologia e lógica, né? Porque tudo, as soluções, elas estão na nossa frente. Né? Mas a gente, às vezes, por não ter uma cultura onde a gente
realmente dê valor para os recursos, a gente acaba nem percebendo essas oportunidades no dia a dia e acaba deixando passar. Eu falo isso porque todo mundo tem telhado em casa. E o telhado é onde a gente abriga tanto o painel fotovoltaico, quanto hoje né, uma questão muito falada também, a questão da água, né? Então, o telhado, se a gente fizer uma captação simples, ele pode gerar muita água por mês. E uma água fácil de ser tratada, sabe? Não para consumo, não para consumo pessoal. Né? Para tomar, assim, mas para você poder lavar uma calçada, lavar o carro, poder lavar a calçada e ninguém ficar te filmando lá e colocar no Face depois, como é que pode, faltando água, e o pessoal ir lavando. Então, mas é verdade, sabe? Porque as pessoas hoje querem lavar o carro em casa e ficam com peso na consciência. Puxa, mas está faltando água, vou lavar meu carro, vou... Né? Então, acaba gerando essa consciência nas pessoas. Então, a questão da sustentabilidade, em geral, ela está no dia a dia. Então, a gente só tem que mudar um pouquinho o conceito do que a gente pensa e começar a realmente pensar, porque os recursos estão realmente acabando. Né? Cada dia que passa, a gente está vendo que ou está diminuindo a água, ou a contaminação, que nem aconteceu lá em Mariana. Nossa, né? A gente nem imaginava que aquela região podia ser tão degradada. Né? Hoje, se falar em recurso de captação de água, para eles lá está bem difícil. Tem famílias que tiveram que se mudar porque não tem de onde tirar água. Então, se a gente começar a pensar um pouquinho mais nisso, a gente vai ver que a gente tem muita coisa em volta da gente que a gente pode tornar sustentável e seguir com uma ideia, vamos dizer assim, de energia limpa. Conscientização das pessoas, né? Com certeza. E o programa foi tão rápido hoje, né? E que assunto joia, que coisa interessante. É bom para a gente conhecer mais e saber os recursos aí, abrir a mente, eu acho que mais das pessoas, para a gente poder estar recorrendo a outros caminhos aí para ter uma economia. Quero que vocês deixem o contato de vocês, para quem quiser saber mais, conhecer, ligar, fazer um orçamento, ver, nossa, vai lá e conhece mais o serviço. As empresas que são grandes, que gastam absurdos de luz, pelo menos vai lá fazer um orçamento para ver com vocês como que pode ser e o que vai ser a economia, meninos. É isso aí. Né? Isso aí. E para empresas é mais interessante porque já existem linhas de crédito disponíveis aí para pessoa jurídica que são bem interessantes aí nesse sentido. Tá certo. Nosso contato, a gente tem um site, né? É www.ecologicass, ecológica com K, ecologicass.com.br. Ou no Face também, Ecológica SS. Ali a gente tem uma gama de produtos que a gente trabalha. Eu tenho o nosso telefone também, é 3025-6481. O nosso escritório é ali no Jardim Carvalho, na rua Alberto Nepomuceno, número 51. Fazer ao lado do Montecito ali. Tem o restaurante em Montecito, ao lado, ali, fazer uma propaganda lá. Tá certo, não, mas é louco de bom ir lá. Vai no escritório, fala um pouco com a gente, depois passa lá e faz um happy hour. Isso aí, meninos, muito obrigada, sucesso para vocês. Que mais pessoas tenham ideias tão boas quanto vocês tiveram e que nossa Ponta Grossa aí pense muito, se conscientize e nós fazer uma economia. Que nós fazendo a nossa parte, o restante também vai se conscientizar e fazer a deles. E o programa está estourando no tempo, aqui já estou levando o xingo dos meninos, brincadeira. Mas a gente vai encerrar o programa por aqui e no próximo programa, na quinta-feira, eu vou estar falando sobre Páscoa, porque hoje eu não vou conseguir falar. Mas Mufato e Sabor e Arte estão junto aqui na TV Vila Velha para sortear para vocês. A Sabor e Arte junto à TV Vila Velha vai sortear um lindo ovo enorme de 10 quilos. E o Mufato fez uma cesta toda especial para você que acompanha o Vem Comigo. Um ótimo final de tarde, uma excelente semana e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Grande beijo! 1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting 1, 2, 3.